A palavra de Deus no Salmo de número 121. Glória a Deus. Salmos de número 121. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Senhor, nós agradecemos por essa palavra, pela fidelidade do Senhor, por guardar o seu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Continua, Deus, agindo no meio da sua igreja. Continua, Senhor, nos dando fé para crer que o Senhor está ao nosso redor. Mesmo quando tudo parece que vai desmoronar, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando as coisas não estão da maneira como nós gostaríamos. Mas nós cremos pela sua palavra que o Senhor ainda assim está conosco, está nos guardando, nos protegendo e nos livrando do pior. No nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, esse salmo que nós lemos, ele é um salmo de romagem. Se você der uma olhada aí no título desse salmo, você vai ver aí cântico de romagem ou salmo de romagem. O que é o salmo de romagem? Ele também é conhecido, irmão, como um conjunto de 15 salmos, que compreende do Salmo 120 até o 134. O que nós lemos aí para começar o culto, ele também é um salmo de romagem. E ele expressa as emoções dos peregrinos que viajavam para Jerusalém, para o templo, para cultuar o Senhor. Então, nessas viagens, eles iam fazendo o quê? Demonstrando as suas emoções. Eles iam sentindo o cansaço, o medo, as aflições da viagem. Então, eles iam entoando o quê? Salmos, que significa a palavra salmos, cânticos, né? E esse salmo, do 120 ao 134, compreende esses salmos de romagem, os salmos da travessia, os salmos onde eles viajavam para o templo. Então, nesse momento da passagem que nós lemos, o salmista ele diz: eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas a Bíblia não deixa explícito para nós qual era o problema, qual era a dificuldade, qual era o que esse salmista estava passando nessa hora. Mas o fato é que ele precisava de socorro, ele precisava de ajuda, ele precisava de alguma coisa para ajudar na sua fraqueza. E o que ele faz para isso? Ele olha, ele busca, ele procura algo para se ancorar. Ele procura naquele momento de angústia alguma coisa ou em algo que pudesse dar a ele sustento naquele momento. Você pode imaginar que essa passagem, ela se encaixa onde? Quando a Bíblia nos fala que nós também somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Você está aqui, você passa também por esse mundo. Você também, por vezes, se vê encurralado, com medo, angustiado, aflito. Você passa por isso. Todos nós. A Bíblia diz que o sol brilha para o justo e também para o ímpio. Nós também estamos debaixo de tudo isso. Mas qual é a diferença? Para onde nós olhamos? Para onde nós buscamos o socorro? A hora que tudo isso acontece, na jornada da vida, a hora que a sua fraqueza é exposta, o que você faz? Para onde está direcionado o seu pensamento? E aí nós entramos naquilo que a gente sempre diz, do bom tesouro.
A Bíblia diz que do bom tesouro do nosso coração, nós tiramos. Nós vamos ao bom tesouro. Quando? Nesses momentos. Momentos onde nós estamos encurralados. Momentos onde nós estamos aflitos. Momentos onde você pensa, agora já deu, acabou. Agora acabou para mim. Para onde você olha? O salmista fala isso. O verso 1 do Salmo, ele diz, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta que ele faz. Ele não está afirmando no verso 1. De onde me virá o socorro? Da onde sairá a minha ajuda? Mas qual foi a primeira decisão do salmista? Elevar os olhos para os montes. O princípio da vitória é olhar para o Senhor. O princípio de vencer as batalhas, de não ser alguém que anda de derrota em derrota, a primeira coisa que se deve fazer é elevar os olhos aos montes. É elevar os olhos para o Senhor. Esse é o princípio. Antes de ver o socorro, nós devemos fazer o quê? Elevar os olhos. Elevar os olhos ao Senhor. Lembrar das maravilhas que Deus fez. Lembrar da providência que Deus enviou. Lembrar que, primeiramente, Deus moeu o seu filho por nós. E Paulo vai dizer isso. Se ele deu o filho, não vai dar também as outras coisas? Lembrar que lá no Egito, Deus abriu o mar. Lembrar que no momento de escassez do povo, Deus enviou o maná. Deus enviou a provisão. Deus colocou uma nuvem durante o dia para proteger do sol. E Deus também enviou uma coluna de fogo durante a noite para proteger das baixas temperaturas. A gente, como igreja, é o povo de Deus. É o povo escolhido de Deus. E nesses momentos, você não deve lembrar da sua fidelidade. Você não deve lembrar do que você fez. Lembra da oração do fariseu e do publicano? O fariseu chegou, Senhor, o que ele fez? Ele se elevou. Ele se colocou numa posição de autoridade. Ele já começou colocando as suas credenciais. Ele começou a falar de si mesmo. E a Bíblia diz que a oração que ele fez foi dele para ele mesmo, de si para si. Foi uma coisa dele, naquele mundinho dele ali funcionou, mas não funcionou. Qual foi a oração que funcionou? A do publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Qual era o intento do publicano? Eu vou orar crendo nas misericórdias de Deus, não nos meus méritos. Eu vou orar crendo que Deus tem uma aliança comigo. E essa aliança, ela é inquebrável. Ainda que eu tenha meus erros, ainda que eu cometa pecados, porque somos pecadores, ainda que eu tenha uma vida que por vezes não é a vida ideal de um cristão, eu não estou dizendo que você vai viver uma vida entregue ao pecado e vai se conformar com isso e vai achar que está certo. Não. Eu estou pregando para você que crê, que está tentando e fazendo o seu melhor para Deus. Amém? Para a igreja. A Bíblia diz que aquele que vive pecando não conhece Deus. Não estou falando desses que pecam deliberadamente, sem dor na consciência, sem medo de ser feliz. Não, estou pregando para a igreja de Cristo. A esses, ele vai orar e vai falar, Senhor, o Senhor disse que ainda que eu seja infiel, o Senhor permanece fiel. Ainda que eu tenha as minhas falhas, ainda que eu seja um pecador, ainda que eu tenha esse caminhão de erros, eu sou um filho de Deus. Eu sou regenerado no Senhor. Eu busco o Senhor nas minhas fraquezas. Nesse momento, Pai, eu elevo os meus olhos para os montes, porque aqui, Senhor, tem esse caminhão de problema, tem esse monte de dificuldades. E da onde eu vou achar socorro? Aonde? Eu vou correr para que lugar? Em quem eu me refugio? Aonde eu vou encontrar refúgio? O verso 2 do Salmo 121,
O salmista mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Somente quem criou todas as coisas tem o controle e o poder para te socorrer, irmão. Somente Ele. Somente o Senhor. Você entende que por vezes nós estamos sozinhos. Nós não temos, às vezes, a quem recorrer. Nós não temos para onde buscar ajuda. Você precisa de socorro. Você olha para o seu irmão do lado, está pior que você. Você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou pedir ajuda? Como é que eu vou abrir o coração para ele? Vai chorar nós dois na mesa. Como é que eu vou lá contar o meu problema? O problema dele parece que é maior que o meu. Você vai buscar em quem, então? No Senhor. Você vai lembrar de Deus naqueles momentos de angústia. O profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, ele dá uma declaração, no mínimo, que nos faz pensar. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se você olhar pela a religião hoje do hinduísmo, tem mais de 1000 deuses, irmão. É muito Deus com D minúsculo, né? São muitos. Mas o profeta diz, nenhum deles, nenhum dos deuses, eu estou trazendo na nossa época de agora, nenhum deles, nem da antiguidade, nem de agora, foi visto que trabalha em prol daquele que nele espera. Ou seja, a nossa confiança no Senhor, ela não é em vão. Paulo escreve isso. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é à toa que nós servimos a Deus. Não é fazendo um serviço de graça para o Senhor. Você trabalha para Deus e Ele ainda te abençoa. Ele ainda te prospera. Ele ainda te guarda. Por quê? Porque tem uma aliança com você. E o dia de tristeza, irmão, ele chega para todo mundo. Ele chega. A gente queria que não. A gente gostaria que assim não fosse. Gostaríamos de viver somente tempos de milagre, tempos de provisão. Mas nós somos peregrinos. Nós somos forasteiros. Uma hora isso tudo aqui vai acabar. Tem um pregador que diz que Deus permite os seus filhos passarem pelas aflições para que nós nos lembremos que não somos dessa terra. Para que nós nos lembremos que o nosso fim não é aqui. Nos lembremos que devemos vigiar, orar, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E quando nós olhamos para isso, você lembra da palavra de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 17, do verso 5 ao 10, diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aí ele vai para o verso 7 e diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os caminhos e segundo o fruto das suas ações. Talvez a sua tradução está diferente da minha, mas o contexto é o mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Talvez você pense, eu não posso confiar tão nem no meu irmão. Não é isso que o texto está dizendo. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que busca refúgio em si mesmo. Maldito o homem que confia no poder do seu braço, que confia na sua inteligência, que confia no seu dinheiro somente, que acha que ele pode resolver essas coisas. A Bíblia diz que maldito é esse homem. Por quê? Porque ele aparta o coração do Senhor. Verso 5 diz isso. Já o verso 7, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Por quê? Esse homem que confia no Senhor, esse homem que confia nele mesmo, na hora que ele se vê em desespero, e aí? O que ele vai fazer?
Por mais seguro, por mais dinheiro, por mais que ele tenha como resolver grande parte do seu problema, vai chegar um momento que não. Quando chega uma doença, o que ele vai fazer? Ele se abate. Quando chega uma adversidade maior do que a sua capacidade, ele se oprime, ele se afadiga, ele se acaba nesses problemas. Por quê? Ele só confia nele mesmo e as suas limitações ainda são muitas. Mas o verso 7 diz o contrário, que o homem que confia no Senhor e deposita confiança em Deus, ele é aquele homem do Salmo 1, que também diz isso. Será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Ele ainda está no calor, na prova, na angústia, na tribulação. Ele está sendo peregrino, ele tem os seus problemas, o medo vem, a angústia vem, a tristeza vem, mas como que está a raiz desse homem? Está com os olhos elevados ao Senhor, a raiz está junto ao ribeiro de águas, sendo sustentada por Deus, então ele não receia quando vem o calor. Por quê? Porque ele conhece o Deus que ele serve. Ele se sustém na palavra de Deus, na promessa de Deus. Tudo ao redor dele parece que vai desmoronar. Quando ele olha e fala, meu Deus, o que vai dar isso? Mas ele deita e dorme, porque ele sabe que Deus o guarda. Como diz o salmo que nós lemos. Não é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal e ele guardará a sua alma. Então ele acredita nisso. Ele vai dormir e fala assim, basta cada dia seu mal. Amanhã o Senhor estará comigo. E assim será como Deus quiser. Amém? Amém. Nós precisamos entender isso, irmão. Você pode ter por vezes até alguns princípios que se você se entregar, já era você. Se você se deixar levar pelas suas emoções, não se sabe que desdobramentos isso dará. Você acha que o crente ele não sofre por crises de ansiedade? Ele pode sofrer. O que ele não pode deixar? Se entregar. Ele pode sentir os sintomas. O que ele não pode deixar? Aquilo tomar conta dele. Não pode. Não pode. Eu já passei, e ainda passo por vezes, por medos, por sentimentos de angústia. Eu sou ansioso por natureza. Tá conversando com o Júnior isso. Sabe, eu quero já resolver as coisas do amanhã para hoje. Não gosto de deixar as coisas para o mês que vem, para o ano que vem. Eu já quero, no que depende de mim, já ir resolvendo. E por vezes isso dá um certo tipo de ansiedade, vontade de, vamos lá, isso é meu, mas tem hora que isso atrapalha. E quando isso atrapalha, para onde eu devo recorrer? Ao Senhor. A hora que eu percebo que isso já está passando dos limites daquilo que é a prudência, a diligência, a vontade de resolver, e está indo para um lado que eu não consigo, e eu também que está atrapalhando, eu tenho que lembrar da palavra. Você também tem que lembrar. Rodrigo, isso não está no seu alcance. Deita e dorme. Descansa. Irmão, a sua mente, ela só sofre se você permitir. Ela só vai sofrer se você permitir. Se você falar assim, ó, chega. Quem controla você? É o Espírito ou a sua mente? Aí, irmão, meu Espírito habita... Não. O Espírito te dirige pela palavra de Deus. A sua mente te dirige pelas suas emoções. Ela vai buscar ali o que está mais recente. Ah, irmão, eu vou me entregar a esse sentimento de tristeza. Aí você lembra do quê? Se você se mostrar fraco no dia da sua angústia, ou frouxo, a sua força será pequena. Eu falei, pronto. Já levei a primeira. Aí você fala, não, peraí. Vamos lá então, vamos lembrar de Deus. Vamos lembrar da aliança de Deus. Vamos lembrar do compromisso de Deus comigo. Vamos lembrar que Deus já mandou provisão. Lembra do pregador, lembra da palavra. Lembra de alguma coisa, irmão, e se sustenta nisso. Isso que é, minha mente agora vai descansar, ela é do Senhor. Não tem que se entupir de remédio.
Não tem que se matar de remédio, de um monte de coisa, porque eu só durmo por se eu tomar. Não, irmão, você só dorme se você buscar o Senhor. Você dorme se você buscar, aí você dorme. Você pode estar endiabrado, pode estar o que for. Você ora, o diabo vai embora e você dorme. É verdade, irmão, garanto para você. É assim que acontece. Aí você acha que a mente sua não vai sossegar. Vai. Se apega ao Senhor. Busca, clama a Deus, fala, Senhor, eu não estou conseguindo dormir, Senhor. Meu pensamento não deixa, minha mente não descansa. E por vezes é assim. Você acorda de madrugada com medo, o que vai ser amanhã? Tá faltando dinheiro, tá precisando disso, o menino quer isso, o pé já tá maior que o tênis, já não serve mais, como é que eu vou comprar outro? Né? A Oscar já diminuiu o limite. O que eu faço? Vai dar descalço? Não. Lembra que no deserto, não tem a canção que você gosta de cantar do Voz da Verdade? O sapato lá não acabava? A roupa não envelhecia? Não é assim? Lembra disso. E a Bíblia não diz que é o mesmo Deus da antiguidade, é o Deus que nós servimos hoje? Então você tem que lembrar disso, irmão. Você fala assim, não, peraí. Se é o mesmo Deus, se a Bíblia diz que nós somos povo sujeito às mesmas paixões, e Deus operou lá, Deus também vai operar aqui. Eu me lembro que hoje mesmo de manhã, estava meio perturbado, peguei e falei, meu Deus do céu. Eu lembrei, irmão, ainda meio que dormindo, meio que querendo acordar, eu lembrei de uma palavra do pastor Luciano Subirá. E ele falou assim, que quando ele via que as coisas não estavam indo bem, o contexto era esse, e ele via que era coisa fora do controle dele, ele falava assim, isso não me abate, isso não me abate, isso me deixa com a perspectiva daquilo que Deus vai fazer. Você já parou para pensar nisso? Você fala assim, essa situação aqui é minha, tá? Esse mar aqui está fechado na minha frente. Mas eu vou me abater, vou ao tamanho do não. Eu vou ter a perspectiva, a alegria de contemplar um milagre. É isso que ele diz. Eu falei, pior que tem razão. Você pensa, aquele problema grande, o que é que Deus vai fazer ao meu favor diante disso aqui? Nós somos filhos de Deus, irmão. Não estou pregando aqui a tal da hipergraça. Não, você é um filho de Deus. Deus tem uma aliança com a igreja dele. E ela não vai fechar. Ela não vai parar. Você não vai morrer diante desses problemas. Mas, se você buscar o socorro do Senhor, se você elevar os seus olhos, não é empinar o seu nariz, é elevar os olhos aos montes. Senhor, de onde me virá o socorro? Eu olho aqui, está fechado. Eu olho para cá, também não dá. Eu busco aqui, não tem como. Eu vou me abater? Não. Eu vou manter a minha confiança no Senhor. Irmão, é coisa de louco. É coisa de louco. Parece que você fala assim, meu Deus, da onde que eu tô com a cabeça? Olha o tanto de coisa que eu estou resolvendo, eu estou esperando no além. Eu não estou fazendo nada. O que eu faço? Tudo que eu podia fazer eu já fiz, e agora? A paz que invade o seu coração, ela excede tudo isso. Por quê? Porque você acredita em Deus. Você já depositou, assim como a viúva fez. Ela foi, ela preparou as suas vasilhas, ela já tinha feito o que era para fazer. Pronto, esgotou? Agora você crê que o seu socorro vem do Senhor. Amém? Amém? Vem do Senhor. Não adianta se apavorar. O medo, a angústia, as aflições, elas estão por aí. Pronto para tragar o seu coração. Pronto para te seduzir. E esse é o motivo pelo qual nós afundamos. É esse o motivo que nós afundamos. Dar vista ao problema. Dar crédito à dificuldade, colocar aquilo como algo gigantesco, tremendo, até quase acima de Deus. É aí que nós afundamos. Lembra do texto, que é praticamente um texto base para isso, né? Mateus 14, 26, em diante diz que os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo.
por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro estava andando sobre as águas, estava indo, né? Diante da tempestade, diante do mar, andando no sobrenatural, ele estava indo. Mas o texto diz que, sentindo o vento forte, teve medo. Sentindo o calor do fogo, percebendo o tamanho do problema, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Ainda que Pedro estivesse indo para o fundo, ele não pegou e olhou para o pessoal do barco, gente, corre aqui. vem que esse barco logo para cá, sei lá, estica o remo, sei. Ele falou, Senhor, salva-me. Porque ele lembrou, ou talvez ele já tinha visto o mestre salvar o povo, sabia que Jesus não iria deixar sucumbir, ele elevou os seus olhos para o Senhor. Ele ainda acreditou que Jesus ainda podia resgatá-lo, que não deixaria perecer. Ele lembrou de Jesus, lembrou do Senhor, do Salvador dele. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Irmão, lembre-se que existe esse trilho, existe esse caminho. Por mais doloroso que seja, existe essa caminhada pelo deserto, pelo mar revolto, que nos dá medo. Mas você tem que dirigir a sua mente. Você tem que falar assim, peraí, eu sei que o negócio aqui está caótico, mas Senhor, eu estou confiando no Senhor. Irmão, você tem que pregar para você mesmo todo o tempo, senão você vai desanimar. Você acha que isso não acontece? Comigo, claro que acontece. Mas é fácil, Rodrigo, você sabe. Irmão, se eu não parar até o Rodrigo, lembra, Rodrigo, do que você falou? Lembra daquela palavra que você ouviu? Dá ruim para mim também. Então é todo o tempo, é todo dia. Tem hora que você tá mais de boa, tá mais tranquilo, mas você tem que ir lembrando, guardando, olha essa palavra aqui. Talvez hoje você tá aqui, você tá bem, tá tranquilo, tá em paz, tá com o dia sobrando. Depois for mandar um guerinho pra gente aí, você pode estar bem, pode estar tranquilão, sossegado. Mas o que você tem que fazer hoje? Opa, peraí que eu vou guardar isso. Eu vou guardar isso porque vai acontecer o dia da minha romagem. Vai acontecer o dia da minha peregrinação. Vai acontecer o dia que eu vou andar, que eu vou entrar embaixo desse sol escaldante. Vai chegar o dia da tribulação, o dia que vai chegar o medo, o dia que o telefone vai tocar e vai ser a notícia ruim. Nesse dia eu vou lembrar, Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança comigo. Deus vai me guardar. Deus vai me proteger. Isso aqui não vai me matar. Mas eu sei que eu tenho Deus. Eu não estou sozinho. Jesus disse, eis que estarei contigo até a consumação dos séculos. Todos os dias. Essa é a promessa dele, irmão. E nós devemos ancorar a nossa fé nisso. Porque senão, irmão, qual vai ser a diferença nossa para o ímpio? Que diferença? O desespero bate, a gente faz a mesma coisa que eles. A luta vem, a gente faz a mesma coisa que eles. Tudo acontece, não. Lembre-se do Senhor. Lembre-se da cruz de Cristo. Lembre-se da morte do Senhor. Fala assim, não, peraí. Eu tenho um Deus que tem uma aliança comigo. Que Ele prometeu me guardar. Ele prometeu prover. Ele prometeu entrar com graça. E espere. Se apoie no Senhor. Eles falam assim, irmão, mas você está vago. Você está vago. Até agora que você falou isso não convenceu o meu coração. Vamos tentar mais uma vez, então. Na primeira epístola de João é conhecido como apóstolo do amor. Ele fala assim, no capítulo 4, verso 18. No amor, não há medo. Olha aí, irmão. No amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ele não está falando do amor do homem e da mulher, do amor do pai com o filho, por mais que tudo isso englobe, ele fala sobre o perfeito amor. Quem é o perfeito amor? É Deus. Deus, nesse contexto de João, ele fala que Deus é amor. Se Deus é amor, e você acredita
que Deus te ama, por que você está com medo? O perfeito amor lança fora todo o medo. É nessas palavras que você deve se apegar. Irmão, se você falar isso aqui, se você se apegar nisso e crer que o Espírito Santo de Deus tem o poder de te levantar de depressão, de angústia, de síndrome do monte de coisa que tem aí, e você se apegar nisso, há cura, há milagre, você vai viver uma vida muito mais tranquila, porque você vai viver sem medo. Você lembra de Deus, você fala, se Deus é amor e Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, eu não posso viver uma vida cercada de medos e insegurança. Por quê? Porque Deus, o perfeito amor, lança fora o medo. Hoje de manhã eu lembrei dessa palavra que eu falei, não, tem que marcar isso aqui. O perfeito amor lança fora. Na hora que você tiver, sabe aquele momento que você está até suando de tão nervoso que você fica? Não é com ninguém, não, é com você mesmo, com as situações, com as angústias. Você transpira, você começa a ficar angustiado. Aonde que você deve se apegar? Em Deus. E depois, Deus é amor. Se Deus é amor, se Deus me ama, se Deus está comigo, Ele vai me guardar. Ele vai me... Alguma coisa Deus vai fazer ao meu favor. Eu não estou sozinho. Eu tenho que me apegar a isso. Aí você vai fazer o quê? Você vai descansar. O medo vai embora. O medo vai embora. Por quê? Porque você acredita no amor de Deus por você. Não é nem no seu amor por Deus. É no amor de Deus por você. Você lembra, fala, meu Deus, Deus me ama. Não, peraí. Eu tenho que lançar fora esse medo. Eu estou debaixo das mãos de Deus. Estou sendo protegido por Deus. Deus está comigo. Lembra da palavra de Isaías. Não existiu na antiguidade um Deus que trabalha pelo seu povo como o nosso. Então isso deve trazer para você o quê? Segurança. Paz. Aí você vai conseguir, irmão, pensar. Você vai se dedicar mais a Deus. Vai buscar mais o Senhor. Vai estreitar o seu laço com Deus. Você tem como usar essa expressão. Estreitar o seu laço com Deus. Vai buscar o Senhor. Vai lembrar da palavra. Só não, vai. E as coisas vão acontecendo. Milagres vão surgindo de fé em fé e de glória em glória. De fé em fé, de glória em glória. De fé em fé quando você está levando os olhos para os montes. De glória em glória quando você fala, o meu socorro vem do Senhor. Amém? O meu socorro vem do Senhor. Romanos 8,32 também diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Você lembra disso? Fala, não, peraí, isso aqui é peixe pequeno. Isso aqui é galho fraco para o Senhor. Se ele não poupou nem o filho, nem o amor supremo, você acha que isso aqui ele não pode resolver? Você acha que esse probleminha aqui é muita coisa? Você acha que isso ele não pode prover, ele não pode dar cura, não pode dar um milagre, ele não pode me levantar espiritualmente nessa noite? Claro que pode. Claro que pode. Então se apegue nisso, irmão. Se apegue nas verdades. Eu não estou lendo para você um livro de um homem falível, um livro de autoajuda. Não, eu estou dando para você a saída da depressão, a saída da angústia, a saída do medo. É hoje, é com essa palavra que você se desvencilha disso, é se apegando a Cristo, se apegando ao Senhor. Naquele momento onde você não vê saída, você fala, Senhor, é a Ti, Senhor. É a Ti, Senhor. Como seria bom se todos nós tivesse um padrinho, se todos nós tivesse alguém do nosso lado, né? Seria maravilhoso. Você poder ir, fulano, o negócio tá feio, me presta aí um troco, me dá uma carona para tal canto. Se tivesse alguém para buscar, seria maravilhoso. Existem pessoas que têm? Tem. Mas todo mundo? Não. Não tem. Tem gente que é praticamente sozinho no mundo, né? E nesses momentos, e alguns momentos até aquele que tem, vai chegar a hora que ele não vai poder confiar no seu semelhante. É só ele e Deus. É só você e o Senhor. Irmão, se você não lembrar disso aqui, você vai afundar. Você vai afundar. Lembre-se disso. Ainda que seja igual como Pedro, querendo afundar, lembre-se do Senhor. Lembre-se de Deus e mergulhe nas promessas de Deus, mergulhe na palavra de Deus, para que você não venha sucumbir. Amém? Em nome de Jesus, eu entrego essa palavra para o seu coração.
A nossa jornada nessa vida, nós somos peregrinos aqui. Nós viemos para adoração, nós buscamos o Senhor, pedimos graças a Deus, pedimos que Deus nos guarde, nos guie, mas por vezes nós nos debatemos com esses medos. Por vezes nós enfrentamos essas dificuldades. E aí? Eleva os olhos aos montes. De lá vem o nosso socorro. Amém, queridos? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agradecemos a Deus, nós vamos orar. Você ore também. Talvez você chegou aqui aflito, abatido, triste, com medo, com insegurança. E você vai orar ao Senhor e pedir: Pai, eu creio nessa palavra. Eu acredito na sua aliança. Eu acredito que o Senhor tem um compromisso conosco. E eu creio que Deus vai te dar paz. Sairá daqui abastecido, feliz, sem esse fardo que você trouxe. No nome de Jesus. Pai, nós agradecemos por essa palavra. Pedimos a Deus suas misericórdias. Meu Deus, cumpra essas promessas na vida dos seus filhos nessa noite. Pai querido, visite cada coração, que nesse momento eu creio que os irmãos estão olhando para o Senhor, tirando essa mutueira de problemas da frente, as dificuldades, e elevando os olhos ao Senhor, que vai vir ao socorro, que vai vir em socorro, que vai vir para socorrer, para segurar pela mão, para deixar esse irmão de pé, não deixará os nossos pés resvalar. Pai, em nome de Jesus, venha ao nosso encontro, Senhor. Porque o mar já está nos sucumbindo, nós já estamos afundando, mas nós olhamos para o Senhor nessa noite e aguardamos o nosso socorro. E cremos que milagres e prodígios o Senhor fará em prol do seu povo, em favor do seu povo. No nome de Jesus, Pai. Nos guarda, nos ajude a crer nessas palavras e nessas promessas. No nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. E as palmas ouvem o nome do Senhor. Glória a Deus.